Ele contou, foi o primeiro que falou da questão da causa-morte do Zacarias, do, do Gênio Difícil, do Renato Aragão, de uma série de coisas que eu falei, opa, a partir daqui é o ponto de virada, e a partir dessa entrevista, todo mundo que eu for acessar, eu vou perguntar se de fato o que ele me falou tem fundamento. Tem conexão. E aí eu entrevistei o empresário dos Trapalhões, é um cara também que trabalhou décadas com os caras, e falou, isso aqui é verdade? Ele, isso aqui, não é bem assim. Então tem tudo uma série de coisas que foram fundamentando, né, o trabalho jornalístico de falar, para não ficar só com a versão do cara. Sim. Então, o Zacarias, de fato foi isso que aconteceu? Realmente foi isso, tal, não sei o quê. Então já tem mais um elemento, tem mais um cara que estava lá com eles, que está confirmando e tal. Então esse trabalho de pesquisa é um trabalho muito, muito importante, muito sério, porque as pessoas perguntam assim, mas por que o Renato ainda não te processou? Porque não tem como ele me processar. Não tem como. Porque se fosse uma coisa só de achismo, ele já teria feito isso. Sim. Mas ele vê que eu estou muito bem amparado e muito bem fundamentado com as pessoas, com as fontes primárias que eu acessei. Então, o gerente da conta bancária, a camareira... o Renato Aragão gosta de ser chamado de Di ou não? Vou perguntar. Ele ficou milionário e os outros 3 não, por quê? Vou perguntar. Então, uma série de coisas que, pairam dúvidas a respeito dos Trapalhões, eu perguntei para um monte de gente. Então, cada um vai... dando o seu ponto de vista e você acaba juntando... Junto e fala, tá aqui a informação. Tá aqui a informação. Então, como que ele vai me processar, sendo que eu estou muito bem estruturado no roteiro, na pesquisa? Não é um cara que acha, é um cara que estava lá, que viveu. Além disso, ele, não só Renato Aragão, mas todos eles, eles já tinham uma personificação já feita, né? É difícil você, né? Não é qualquer coisa que derruba, não é uma verdade que vai mudar toda a vida do cara. Ao contrário, a minha ideia é humanizar. Humanizar isso. De chegar, eu sempre falo isso. Eu falei, talvez eu no lugar do Renato tenha feito a mesma coisa. É que eu falei do humorista, todo mundo acha que o humorista tá dando risada o dia inteiro, você encontra o cara na esquina, o cara tem que contar uma piada, e às vezes o cara tá com a cabeça cheia. Eu sempre falo isso, talvez eu no lugar dele teria feito a mesma coisa. Por que ele ganhava muito mais que os outros 3? Ele era o líder mesmo, ele que fundou os Trapalhões mesmo? Não. Como é que foi? Na verdade, assim, a ideia de cada personagem. Os Adoráveis Trapalhões é uma criação de um diretor chamado Wilton Franco. Wilton Franco, porra. Que criou Aqui Agora, esse cara todo. E ele criou isso para usar o Vanderlei Cardoso, o cantor, como a estrela da companhia. Então era o Vanderlei Cardoso, Ted Boy Marino, Renato Aragão e Ivon Cury. Eram 4. Aí o Vanderlei Cardoso decide seguir na carreira musical, sai, o Ted Boy vai para TV Globo, enfim, o programa, bem resumido, tá? Acaba. O Renato pega aquela fórmula, e o próprio até nome, porque já era conhecido como os Trapalhões, e de certa forma recria aquilo. Então não é uma ideia original dele. É quase a mesma fórmula dos Adoráveis Trapalhões, com outros integrantes, aí Dedé, Mussum e Zacarias. Mas ele sempre se posicionou como líder. Quando ele negocia a ida para a Globo, é ele que senta à mesa com o Boni para negociar o contrato e uma série de coisas. A partir daí ele já começa a ganhar mais. E como é que ele encontrou o Dedé, o Mussum, o Zacarias? Porque assim, ele na verdade, ele ficou abandonado de um projeto. E ele falou, não, vou manter esse projeto aqui e preciso achar alguém. O Dedé, ele acha num bastidor de televisão, fazendo um ensaio de um número circense. Ele admite o Renato admite que não sabe fazer humor sozinho. Ele precisa de um companheiro, de uma escada. E ele enxerga no Dedé esse parceiro. Convida o Dedé. Daí fica ele e Dedé. Mas pulando de galho em vários programas de televisão. Inclusive, os dois eram treinados mesmo de circo mesmo?
Não, o Não. Renato nunca foi. Não? Não. Não mesmo? Não. Pô, sempre achei que o cara era... O Baiaco tá aí, o Baiaco que faz aqueles números. É. Mas no filme dá pra perceber direitinho dá. o corpo de um e do outro, né? Não, isso é verdade. Aquela mas cena do... Você fica naquela... o cara não faz tudo pra não se machucar, mas eu sempre achei que ele tinha sido circense. Eu também fui enganado por um bom tempo. Mas... E aí ele achou o Dedé, começou a acha o pular. Dedé, e aí começa, a gente precisa de mais um. Ele pensa no Jair Rodrigues. E o Jair Rodrigues fala, não, tem um cara melhor que eu. Tal de Mussum, dos originais do samba. Vai lá Sim. assistir o show do cara. O Dedé vai assistir o show, fica encantado pelo Mussum, faz o convite. O Mussum meio que reluta. Ele fica dividido entre Trapalhões e originais do samba, Sim. até que uma hora a agenda não dá. Fala, ou você escolhe um, ou você escolhe o outro. Ele fica com os Trapalhões. O programa vai ganhando fôlego e fala, a gente precisa de mais um. E aí uma atriz chamada Selma Lopes, que é a esposa desse cara que você tá nessa camisa aí, ó. Ela faz a Marge Simpson. Faz a Marge Simpson. É dubladora da Marge Simpson. Era casada com o Zacarias e indica pro Renato, e o Renato vai atrás do Zacarias. E aí forma esse grupo. O Zacarias era mágico. comediante, era tudo comediantes. O Zacarias era o radiator. Mussum não, ele... Tinha um personagem chamado Moranguinho. Tinha trabalhos muito dramáticos, ganhou prêmios por conta disso, formação muito sólida no teatro. Mas também tinha um pé no humor. Tanto é que quando ele chega lá, as pessoas ficam assustadas, né? Porque ele não estava com a peruca e chega de terno e gravata. Daí o Dedé fala, quem é esse bancário? Eu falo, não, esse aqui que vai entrar com a gente. Falei, esse cara? Não tem nem pra... Daí ele começa a imitar o personagem. E aí fala, esse cara é genial. E aí, enfim. Parece, assim, olhando que era um dos caras que mais se dedicava a ser o ator, mais se dedicava a ser... Era o único, né? Se você for ver... Dei uma impressão o de que Didi, ele era um cara que lia bastante. Didi, Dedé e Mussum, eles estavam de cara limpa. O que isso significa? Se ele saísse na rua, você ia reconhecer o cara da TV e o cara da... Porque eles eram... Era o mesmo. Não tinha fantasia, tava ali a cara. O Zacarias não, tinha peruca. A voz. A voz. Então, quando você olha... Tanto é que tem várias histórias assim que ele conseguia sair... Tinha os fãs ali, ele conseguia sair tranquilamente porque ninguém reconhecia ele. Não tava com a peruca, não tava com o dente sujo, essas coisas todas. Então ele passava despercebido. Então o trabalho de caracterização, quem tinha mesmo de fato era o Zacarias, né? É um cara que ele realmente se transformava. Era o grande ator do grupo, o próprio Dedé fala isso. O Renato, o Didi, na verdade, acho que é o que o Renato queria ser na vida, sabe? Aquele cara mais loucão, mais tipo, desleixado. E sempre dá certo no final. O Renato é completamente diferente do Didi. Então eu acho que ali é uma espécie de... se a gente for para o campo da psicologia, é tipo o alter ego, sabe? Sim. O que eu queria ser na vida e não consigo, mas aqui eu vou exteriorizar é o Batman isso. do Bruce Wayne. O Dedé ele é praticamente aquilo, cara. Que, tipo, na vida real e na... Né? Tanto é que eu falo isso, ele não gosta muito, mas assim, é o eterno escada. Né? Até hoje ele é um escada na vida real do... Que todos precisam e que Todos também tem que ser um cara que tem que ser bom, né? Você teve uma relação muito boa com o Dedé, né? Até outro dia. Até outro dia. Até a página 2. Até outro dia. E o Mussum era aquilo, exatamente aquilo. O Mussum parece que ele vivia aquilo mesmo. É extremamente intuitivo, né? Um cara que não tinha a técnica acadêmica, de escola, de nada. Era um cara que ligava a televisão, a câmera aqui e ele, puf, acontecia. E muita gente fala isso, fala, não dá pra saber, porque na vida real era assim também. Então, nesse trabalho do documentário, o que mais eu vi era isso. O Mussum era exatamente igual do que ele era na televisão. Exatamente igual.
É, isso eu ouço bastante. Bastante mesmo.